E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Vamos ter uma live hoje muito interessante. Para mim, uma satisfação. Atenção! Olá! Boa noite! Boa noite. Deixa eu achar meu filtro aqui só. Achei. Para quem não conhece, esse daqui de baixo é o Dr. Matheus Vazen, neurologista, lá de Curitiba, né, doutor? Vamos aumentar o povo aí. Vamos ver se os meus seguidores entram aqui na live. Quem for entrando curte, já comenta, clica no avião. Vamos aumentar os números aí, os seguidores dela também. Obrigada, doutor. Muito legal. Estou muito contente de o senhor estar aqui hoje. A Daniela normalmente está junto com a gente, mas hoje ela teve uma intercorrência, não com ela, mas com a família, e não vai poder estar presente. Então, quem normalmente entra, que sabe que a Daniela está aqui e hoje não vai ver ela, já saiba que está tudo bem com ela, mas ela não vai poder estar com a gente hoje. Vamos lá, deixa eu ver quem está entrando. Opa, boa noite, pessoal. Doutor Matheus, eu tenho esclerose múltipla, a Daniela também tem e muita gente que está entrando aí também tem. A gente quer saber o que é exatamente a esclerose múltipla. Joia! Então, essa é uma pergunta bem legal de responder, porque a gente abre um leque grande para conversar. Eu gosto de falar para alguns pacientes, para a gente tentar quebrar um pouquinho do nome, da onde que veio esse nome de esclerose múltipla, que assusta muito. Então eu não tenho certeza se é do latim, se é do francês, se é do grego, de onde que veio, mas lá em 1800 e, sei lá, muito tempo antes de existir qualquer tipo de exame, as pessoas já tinham esclerose múltipla. Não tinha nome ainda, mas as pessoas tinham. Eles viam que algumas mulheres mais jovens começavam a ter surtos e melhoravam, e depois, quando essas pessoas morriam de idade, de qualquer outra coisa, eles iam abrir a cabeça, o cérebro, fazer os estudos, e viam que estava cheio de buraquinhos, assim, cheio de eles chamam de esclerose, cheio de cicatrizes na cabeça das pessoas e na medula. Então o nome naquela época, para eles, é cicatrizes múltiplas, muitas cicatrizes. Mas conforme for sendo traduzido e mudando de país para país, o termo que eles chamam de esclerose, que é cicatriz para eles, acabou ficando esclerose para nós também. E o nome da doença ficou como esclerose múltipla. Então, nada mais é do que cicatrizes múltiplas, muitas cicatrizes, muitas manchinhas na cabeça, só que é um nome que assusta. E a esclerose múltipla, então, é uma doença que a gente fala que é autoimune. É o seu corpo que está rejeitando o próprio organismo e está fazendo um gol contra. Então, suas células de defesa, seus linfócitos, seus leucócitos, lá do hemograma, em vez de matar um vírus, em vez de matar uma bactéria, em vez de te proteger contra um agente invasor, ele se volta contra você e resolve atacar o seu cérebro, fazer lesão no seu cérebro, na sua medula. Assim como existem outras doenças autoimunes, como tireoide, diabetes, vitiligo, artrite reumatoide, lúpus, existe um monte de doença autoimune. Quando o corpo resolve atacar o cérebro, muitas vezes acontece a esclerose múltipla. Então a esclerose múltipla nada mais é do que isso, uma doença neurológica, autoimune, que o seu corpo resolveu se atacar, e funciona basicamente com situações de surtos e melhora na maior parte dos casos. E já se sabe por que o corpo começa a produzir anticorpo, vamos dizer assim, não é anticorpo, né? Começa a atacar teu próprio cérebro, achando que é algo estranho. Essa é a pergunta de 1 milhão de, sei lá, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, muitos dinheiros. É a pergunta que não tem resposta ainda, porque quando a gente descobrir essa resposta, provavelmente a gente vai estar se encaminhando para cura, vai estar se encaminhando para tratamentos muito eficazes. A gente ainda não tem certeza por que acontece. A gente tem algumas certezas, que tem um pouco de envolvimento genético, então a gente não duvida disso. Descendentes de países nórdicos, países do norte europeu, Escandinávia, quem descende desse grupamento familiar tem um risco maior de esclerose. Quem tem alguém na família com esclerose tem um risco um pouquinho maior do que esclerose, não é uma sentença que vai ter também, mas é um risco um pouquinho maior. Então a gente tem certeza que tem um pouquinho de genética, mas ela não explica tudo. Inclusive gêmeos idênticos, univitelínicos, que têm totalmente o mesmo DNA,
só tem esclerose quando um tem uns 20, 25%. Então a genética não explica tudo ainda. A gente sabe que tem outros fatores que contribuem, como vitamina D contribui, exposição solar contribui, infecção pelo vírus do Epstein-Barr contribui, obesidade, tabagismo, isso tudo contribui. Então a gente tem muitas pequenas causas, mas nenhuma explica totalmente a doença. Talvez a que mais explica é a genética, mas mesmo assim é uma explicação bem pouca, bem fraca, assim. Então a gente não sabe por que você e não eu, no caso, não temos como saber. Eu ainda culpo muito o azar, assim. É mais azar do que qualquer outra coisa. Entendi. Ganhamos a Mega Sena ao contrário. Não tem outra explicação mais plausível ainda. Doutor, eu recebi pelo WhatsApp umas 3 perguntas. Eu vou fazê-las e vamos ver a resposta. Se o senhor puder responder, a gente agradece. Então, a pessoa pediu para não ser identificada. Ela falou assim: tenho 49 anos, diagnosticada há 12 anos. Porém, somente de 5 anos para cá, após uma queda com fratura do cóccix, comecei a apresentar sequelas, fraqueza muscular e dificuldades de marcha. Apesar de estar 3 anos sem surto e usando Tecfidera, que é um remédio, essas questões pioraram. Posso estar caminhando para uma EMSP, que é esclerose múltipla secundária progressiva? E você trocaria a medicação, doutor? Cortou um pedacinho, mas pelo que eu entendi, então ela tem 49 anos, 12 anos de diagnóstico, mas nos últimos 5, depois de uma queda com fratura, ela continuou piorando, mas a ressonância está normal, não está tendo lesões, é isso? Isso. Olha, assim, eu não consigo dar uma certeza só com o relato, mas é uma história bastante típica de evolução para NSP. A gente fez a live ontem sobre progressão com a Michele, e a gente falou que a progressão é uma piora, principalmente da marcha, que não tem motivo, não é explicado por surto, não é explicado por novas lesões. Então, se essa paciente que mandou a mensagem nos últimos 5 anos está piorando da marcha, da caminhada, e não tem outra explicação para isso, não tem surto, não tem lesão, é um sinal de alerta, pelo menos um sinal de alerta para a gente investigar se não está querendo virar uma secundária progressiva assim. Então, se ela percebe essa piora lenta, insidiosa, progressiva nos últimos 5 anos, é um sinal de alerta para investigar a progressão sim. A fratura, a queda, pode ter contribuído um pouco, mas teria sido uma contribuição muito momentânea. Assim, naquela semana da fratura ela estaria pior. Mas assim que a fratura consolidar, ela se recuperasse com a fisioterapia, com tudo, ela já estaria boa de novo. Não ficaria por 5 anos piorando e a gente botar a culpa numa fratura de 5 anos atrás. Então eu sugiro que a pessoa não identificada aponte para o seu neuro. Assim, eu fiquei sabendo que um neuro lá da internet falou que isso que eu tenho pode ser uma progressão. Ela conversar com o neuro dela para juntar essa informação com os exames dela, com o exame físico, com toda a história anterior dela, porque eu acho que é um alerta, pelo menos é um alerta para progressão, sim. Porque eu estava vendo nas lives do senhor, progressão é difícil a gente saber, né? Não tem nenhum exame que acusa, fala, não, agora não é mais remitente recorrente, agora é secundária progressiva. Não tem como a gente saber, só observando mesmo. Não existe nenhum exame que confirme que o recorrente remitente virou um caso progressivo. Seria ótimo se a gente tivesse um exame de sangue, uma ressonância, um líquor, para poder dizer com certeza, você agora não é mais remitente recorrente e você agora virou secundário progressivo. Porque as coisas mudam, os remédios têm que mudar, as terapias têm que mudar, o acompanhamento tem que mudar. Mas infelizmente não é fácil, às vezes até neurologistas muito experientes não conseguem dar essa certeza. E a gente consegue dizer, pelo menos suspeitar que a progressão está acontecendo, quando a gente acompanha um paciente de perto, pelo menos 1 ano de acompanhamento, e o paciente vai nos dizer, doutor, no ano passado eu estava assim, e agora eu estou pior. Tá, mas teve surto? Não, não teve surto. Teve lesão na ressonância? Não, não teve lesão na ressonância. Mas então o que está acontecendo? Por que eu estou pior? Então, se a pessoa está pior da caminhada, da marcha, da bexiga, da visão, da cognição,
mas não tem surto que explica, não tem lesão que explica, é um alerta para começar a pensar em progressão. E Certo, entendi. principalmente daqueles pacientes que já têm muito tempo de doença, assim, então a secundária progressiva não costuma acontecer depois de 1 ano de diagnóstico, 2 anos de diagnóstico, 3 anos de diagnóstico. Geralmente a progressão vem depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos no começo da doença. É quando, daí nesse paciente que já tem a doença 15 anos, 20 anos, que ele começa a parar de ter surto, mas começa a piorar devagarzinho, 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 e olha para trás 1 ano, olha para trás 2 anos, não teve surto, mas está pior do que estava, aí que acende o alerta para progressão. Tá, e aí, o que muda de medicação? Ou a medicação é a mesma? Então a gente divide a esclerose, quando o paciente está com uma esclerose lesões inflamatórias, pega contraste, está tendo lesão. Então, os tratamentos para esse tipo de esclerose é muito anti-inflamatório, corticoide, os remédios que vocês já conhecem, Ocrevus, natalizumab, interferon, Copaxone, teriflunomida, Tecfidera, Fingolimod, todos esses funcionam bem para remitente recorrente porque é uma doença muito inflamatória. Mas quando a gente está falando da esclerose múltipla primária progressiva ou secundária progressiva, não é mais um tanto de inflamatório e passou a ser um tanto de neurodegeneração que a gente fala. Quase que se aproxima de uma ELA, de uma esclerose lateral, que os neurônios vão simplesmente morrendinho, fadigando, morrendinho, sem grandes surtos, sem grandes inflamações. Então, infelizmente, todos os estudos que tem hoje em dia, as medicações que vocês conhecem hoje em dia, foram estudadas e produzidas e vendidas para remitente e recorrente. São pouquíssimos tratamentos que funcionam para as progressivas. Por exemplo, para a primária progressiva, apenas o Ocrevus mostrou um pouquinho de eficácia. E para a secundária progressiva, apenas um remédio novo chamado Ciponimod, que é o Kiendra, mostrou um pouquinho de eficácia. A gente até usa os outros remédios na primária progressiva, na secundária progressiva, mas de um jeito que a gente chama off-label, sem indicação concreta, para dizer que não está fazendo nada. Mas oficialmente tem poucos remédios para as progressivas. O que muda é que a gente tem que intensificar muito as terapias. O que mais ajuda às vezes é a fisioterapia, a atividade física, a terapia ocupacional, a psico, tudo isso é muito importante nas fases progressivas. E um remédio na primária progressiva e outro remédio na secundária progressiva é o que está chegando, assim, mas as boas notícias são que a gente está estudando novos remédios para as duas tipos de progressivas. Então tem novos remédios chamados BTKI que estão sendo estudados para os 3 tipos de esclerose, os progressivos e para os remitentes recorrentes, e estão se mostrando com bons resultados. Talvez em alguns anos a gente tenha novidades, tanto os remédios novos para remitente recorrente, quanto para a primária progressiva, quanto para a secundária progressiva. Vamos torcer. Outra Deixa eu fazer uma pergunta, então. Fala. Qual que você tem? Olha, eu estou na remitente recorrente, mas eu fiz uma ressonância agora, porque a neurologista que eu consulto acha que já mudou, que agora é secundária progressiva. E na ressonância não acusou nada. Não tem surto, não tem nada ativo, tá tudo normal, mas como a piora continua, principalmente na marcha, então eu acho que agora estou na secundária progressiva. Eu concordo, acho que é isso mesmo. E que remédio que usa? Eu estou usando Tecfidera. Vamos ver se ela vai mudar, né? Não sei. Eu acho que na próxima consulta você poderia pedir para tomar o Ciponimod, que é um remédio novo que serve para esclerose progressiva. Dá uma comentadinha para ela só. Vou falar sim. Obrigada, doutor. Vamos a outra pergunta que apareceu aqui no meu WhatsApp. O que o doutor acha da fisioterapia com estimulação elétrica transcutânea para fortalecimento muscular? Olha, eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, é bom um físio, mas assim, até onde eu sei, a melhor fisioterapia
é a motora. É aquela que você se exercita, que você estimula o seu músculo a crescer, a se reforçar naturalmente. Aquelas outras fisioterapias que usam choquinhos, a princípio não tem problema, não faz mal para a esclerose. Eu sei que os choquinhos e o ultrassom às vezes ajudam mais até em fisioterapia analgésica, assim, quem está com muita dor, quem talvez tenha rigidez, quem talvez não tenha o movimento adequado para se exercitar sozinho, para fazer o movimento, para puxar o membro. Daí sim. Mas resumindo, não tenho nada contra. Acho que vale a pena, se estiver fazendo, não faça só a do choque, faça intercalado com a fisioterapia normal. Mas acho que vale todo tipo. Se a pessoa já tá na físio, já tô feliz. Assim. Então tem tanta gente que nem faz físio. Então se a pessoa foi pra físio, já fiquei feliz. Você tá fazendo choque, você tá fazendo exercício, tudo bem. Deve ter um que é um pouquinho melhor do que o outro, mas só de estar fazendo já tá bom. Mas de preferência eu prefiro sempre aquela que não usa choque, que não usa aparelho nenhum, que é só você mesmo se exercitando, com a ajuda do físico, com os movimentos adequados, para não se machucar. Mas todo o resto de instrumento que aparecer, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que a fisioterapia é uma ciência que também evolui. Então, se eles estão usando choque hoje, estão usando ultrassom, estão usando o que for, é porque eles estudaram e viram que funciona bem. Mas vamos associar todas as possíveis, vamos fazer tudo um pouco. É isso aí. Deixa eu só dar um alerta para quem está entrando aí agora e tiver alguma dúvida. Tem um balãozinho aqui embaixo com um sinal de interrogação. Coloca ali, escreve a sua dúvida ali que a gente lê depois. Eu acho que é só isso de dúvida que eu tenho, assim, eu particularmente, e que eu recebi. Mas a gente tem... Só isso. Mas, gente, por enquanto, vamos ver se o povo aí que tá aí tem mais dúvida. Mandem as dúvidas aqui no balãozinho, ó. No balão com interrogação aqui, ó. Pra gente ler as dúvidas. Aqui embaixo. Tem algum remédio novo aparecendo aí, doutor? Então, tem uma novidade. Os 3 últimos remédios que apareceram para esclerose no Brasil. Então, um deles chama Mavenclad, um deles chama Kesimpta e um deles chama Siponimod. Siponimod é um comprimido que é uma evolução do Fingolimod. Então esse Siponimod ele é um comprimido de tomar todo dia e é o primeiro remédio do Brasil que está sendo aprovado, que mostrou resultado na secundária progressiva. Por isso que quando a pessoa tem secundária progressiva, eu acho que é uma boa cogitar a usar o Siponimod, que é um comprimido. Vale a pena conversar com os seus neurologistas se tiver secundária progressiva, já que é o primeiro remédio brasileiro com indicação em bula, aprovado para usar, é o Siponimod. O Kesimpta é um remédio que é aplicado na barriga, uma injeçãozinha na barriga, uma vez por mês. Ele tem a mesma tecnologia, quase a mesma molécula que o Ocrevus, mas em vez de fazer na veia 6 meses, faz na barriga todo mês. E é um remédio excelente para controlar a doença da remitente recorrente e da secundária progressiva com surtos, da secundária progressiva com lesões. Muito seguro e muito eficaz também. E o Mavenclad é um comprimido que tem um uso bastante interessante. Ele é um remédio que toma da seguinte maneira. Ele toma, por exemplo, se eu fosse começar a tomar hoje, eu tomaria mais ou menos uns 10 comprimidos, daí ficaria o resto do ano mais 11 meses sem fazer nada, tomaria de novo 10 comprimidos e ficaria mais 3 anos sem fazer nada. Então são poucos comprimidos e que dá pelo menos 4 anos de proteção. Tem alguns pacientes, pelo menos uns 50% deles, já chegaram até 10 anos de proteção sem precisar usar outro remédio, sem precisar fazer outro tratamento, até 10 anos de proteção. Alguns pacientes voltam a ter surto, voltam a ter lesões, depois precisam tratar ou com Mavenclad de novo, ou com outros remédios normais de novo, mas é um remédio bem interessante, é o único assim com essa modalidade de usar poucos comprimidos agora, poucos comprimidos daqui a pouco, e ficar muitos anos sob proteção. Qual é o nome dele mesmo? Mavenclad, quadribina. Não. É o quadribil.
Oh, meu Deus. Ajuda aí, doutor. É o Mavenclad ou cladribina. Obrigada. Ele tem mais ou menos a mesma potência que o natalizumab, mas tem todo esse benefício de ter uma duração de longo prazo, toma poucos comprimidos e dura por longos períodos. Ele é excelente para quem quer engravidar, porque você consegue tomar o comprimido hoje, ficar 4 anos protegido e engravidar sob a proteção do remédio, mas sem remédio no corpo. Então é o melhor dos cenários. Isso, ó, escreveram aqui embaixo o nome dele. Esse daí é para remitente recorrente mais, né? É, mais para remitente recorrente. Então vamos lá. Vou pegar agora aqui, vou ficar um pouco pertinho de vocês para ler as perguntas, porque eu vi que chegaram aqui na caixinha algumas perguntas. Dani Santos. Ela só colocou sentir dor. Aí eu não sei. Dani, ajuda aí. Sentir dor do quê? 26 Nízia Pinto. O Ocrevus, então, não é bom para EMSP? O Ocrevus não tem evidência, estudo científico ou artigo que confirme que ele funciona para MSP. Ele tem artigo que funciona para recorrente e remitente, e ele tem que funciona para primária progressiva. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma opção para usar na secundária. Então, por analogia, a gente usa o Ocrevus porque ele provavelmente funcione também, não tem por que ele não funcionar. Então é uma medicação muito boa, talvez uma das melhores que tenha para secundária progressiva. Ele só não tem essa indicação confirmada. Mas como ele funciona para as outras duas, provavelmente ele funciona também. A Lu Ferreira 10, ela está perguntando para mim, creio eu, né? Quanto tempo você tem de diagnóstico? Lu, eu tenho, faz as contas, eu sou horrível de cálculo. Eu fui diagnosticada em 2007, então eu tenho uns 13, 14 anos de diagnóstico. Dani Santos Alves. É normal sentir frequente aonde foi a punção lombar? Então deve ser dor frequente no local da punção. Eu acho que é isso. Olha, quem faz punção lombar geralmente fica alguns dias com dor no local. Se a dor começou a passar de semanas, meses, vale a pena dar uma investigada, porque não é normal. O normal da punção é ter um pouco de dor de cabeça, ter um pouco de mal-estar, ter um pouco de dor no local da punção, mas por alguns dias. Tudo que passar de semana, mês, que estiver sentindo, já não está normal e vale a pena consultar. A Litoyama, que é a Lívia, que ela tem esclerose também, ela está tomando fingolimod, ela está perguntando assim, se o senhor tem conhecimento de algum caso de algum paciente que parou com a medicação e não teve piora, entre aspas, se curou. Olha, acontece bastante, assim, eu vejo bastante gente que parou de tomar o remédio. Existe um termo que a gente não usa muito, chamado esclerose múltipla benigna. A gente sabe que, assim, uns 5%, 10% dos pacientes com esclerose vão ter uma doença benigna, que é uma doença muito boazinha, que muitas vezes, mesmo que você não use remédio, que você pare o seu remédio, às vezes a doença adormeceu sozinha, mas não vai te dar mais surtos, não vai mais te dar ataques. Mas ao contrário, existem mais de 90% das doenças são doenças não boazinhas, são doenças malvadas. Mas uns 5, 10% podem ser muito boazinhas. A gente não tem como saber quem vai ter qual, por isso que a gente tem que tratar todo mundo. Mas alguns pacientes eu já vi parar remédio e ficarem muito bem, assim, porque a doença também tem esse termo chamado remitente. A doença naturalmente entra em remissão. Às vezes a doença pode ficar 1 ano, 5 anos, 10 anos em remissão, sem querer dar surto, sem querer dar sintoma, e às vezes o sintoma vem depois de tudo isso. Então, não tem como ter certeza se a paciente está curada, entre aspas, ou se ela está só nos anos de remissão da doença, e pode ser que depois ela volte.
Então, tem mais perguntas. Agora tá bombando as perguntas aqui. Belis Goulart. Pergunta da ressonância magnética. Acabei de fazer. Ao contraste, tem material radioativo para captar diferença e aí cortou. Não, o contraste não tem material radioativo. Se tivesse, estava todo mundo criando o rabo do jacaré aí já, de tanto contraste que vocês usaram. Mas o contraste não tem material radioativo, nem a ressonância não tem nada de radiação. O que tem radiação é a tomografia e não o contraste da tomografia. A tomografia tem radiação, por isso que a gente evita em mulher grávida, por isso que a gente evita em bebê, criança, porque tem um pouco de radiação na máquina de tomografia. A máquina de ressonância não tem radiação e nenhum contraste de tomografia ou de ressonância tem radiação. Bronze da Mari. Tem 2 meses do meu último surto. Sinto ainda as mãos formigando e um pouco fracas. É normal, doutor? 2 meses do surto ainda é um prazo que eu esperaria os sintomas não estarem completamente resolvidos, sim. Então, quando tem um surto, geralmente faz a pulsoterapia, os sintomas vão melhorando aos poucos, assim. Então, até 6 meses, eu já vi paciente continuar melhorando. Então, se está em 2 meses, tem que continuar no tratamento, na recuperação, que eu acho que a recuperação ainda vai vir mais. Duda Marinho, ele está perguntando, ou ela está perguntando da punção lombar. Doutor, eu vou pedir a sua permissão para responder essa de acordo com o que eu já ouvi nas suas lives. À vontade. Ela está perguntando assim, punção lombar é feita frequentemente, tipo 6 meses? Ô, Duda, não. Normalmente não se faz punção lombar, a não ser que, segundo o doutor, vê se eu estou errada, doutor, você tem suspeita de alguma outra doença além da esclerose. É isso mesmo. Então a punção lombar não tem que ficar sendo feita de rotina, inclusive ela nem é obrigatória. É possível dar o diagnóstico de esclerose sem punção. Eu tenho vários pacientes que eu fechei o diagnóstico e nunca fizeram punção na vida e talvez nunca vão fazer. Mas a grande maioria dos pacientes faz a primeira punção, porque o resultado é importante sim para o diagnóstico, a maioria faz uma e nunca mais repete. Quando que tem que repetir? Se algum dia tiver uma suspeita de meningite, se algum dia tiver suspeita de LEMP, ou se tiver suspeita de alguma outra doença. Mas pela esclerose, a princípio não precisa repetir nunca mais, não. Só para o pessoal que está assistindo já saber, quando eu fiz a punção lombar, as minhas bandas oligoclonais não deram nada. É como se eu não tivesse nada. Mas pelos outros exames foi fechado, então, o diagnóstico de esclerose. E mais uma informação importante, as bandas não são obrigatórias para esclerose também. Mesmo se der negativo, ainda pode ser. E mesmo que der positivo, não é certeza que é também, não confirma. Então a banda não é 100% nem para que sim, nem para que não. Jennifer está perguntando a importância da atividade física para quem tem EM. Então, eu já sei a resposta. Nos últimos 5 dias, eu fiz alguns reels e postei valorizando a parte não medicamentosa do tratamento. Então, a atividade física é muito importante, por alguns motivos. Se você fizer atividade física, você vai ter menos doenças no geral. Menos coração, menos AVC, menos peso, menos diabetes, menos tudo. Então, só por isso já é bom. Se você fizer atividade física, você vai ter menos surto e menos progressão da esclerose. Então, é bom. Se você fizer atividade física, você vai ficar uma pessoa musculosa, vai ter menos fadiga, vai ter mais condicionamento e vai ser mais difícil para a doença tirar isso de você algum dia.
Se tiver um surto, vai ser mais difícil para o surto tirar a força de você. Se tiver um surto, vai ser mais difícil para o surto tirar o seu equilíbrio, tirar a sua marcha. Então, é só benefício, não tem o que falar. Doutora Bela CPM, que por sinal é a minha irmã, ela está perguntando assim, o que favorece a prevenção dos surtos, além das medicações? Então, o mais importante acaba sendo tomar o remédio adequadamente, mas tudo que vocês imaginarem que seja uma coisa assim, um hábito saudável, também contribui para não ter surtos. Então, dormir bem, alimentar bem, não viver em ambiente estressante, fazer atividade física, tudo isso, evitar cigarro, manter o peso ideal, tudo isso são fatores que contribuem para ter menos surtos no futuro. Então, além de usar o remédio, tudo que você imaginar que seja um hábito saudável, vale a pena fazer, que vai te ajudar a ter menos surto. Érica 3564. Entrei no Pilates e treinamento funcional. É bom também? Interrogação. Porque já vi uma melhora. Eu acho Qualquer que tudo que mexe com o corpo. Dani Santos. Já tem um ano que fiz a punção e faz um mês que estou sentindo... acho que foi essa pergunta lá de cima. Então, Dani, se faz um mês que você fez a punção e você ainda está sentindo dor, dá uma verificada, né, doutor? Porque deve ter alguma coisa errada. Miguela Andréia. Se não é necessário usar contraste em todas as ressonâncias magnéticas, como meu neuro saberá se a doença estará ativa? Boa pergunta. Então, o contraste não é obrigatório nas ressonâncias de acompanhamento. Inclusive, ele só consegue pegar as lesões que apareceram nos últimos 30 dias. Então, por exemplo, digamos que eu, Matheus, tenho esclerose. Eu fiz uma ressonância em janeiro de 2022. E agora estamos chegando em julho e preciso fazer uma nova ressonância. Se a minha ressonância de janeiro estava de um jeito e a minha ressonância de julho tiver com mais lesões, mesmo sem usar contraste, eu sei que a doença está evoluindo, está com mais mancha. E se eu tiver tido uma mancha nova em fevereiro, em março, em abril, não interessa se eu vou usar contraste ou não, ela não vai pegar contraste, mas ela vai aparecer como uma mancha nova no exame, porque a gente vai comparar os dois exames. Então a mancha nova aparece independente do contraste. O contraste só pega a mancha nova nos últimos 30 dias. Então se eu, Matheus, tenho uma ressonância de janeiro e vou comparar com a minha ressonância de julho, toda mancha nova vai ser visível comparando as duas, independente de usar contraste ou não. Então contraste oficialmente só é indicado na suspeita de surto, na primeiro exame depois de começar o tratamento, nessa ressonância de acompanhamento que se faz a cada 6 meses, a cada ano, oficialmente não tem necessidade. Olha, tem duas perguntas aqui que muito me interessam. Deixa eu colocar o óculos para não precisar ficar segurando vocês na mão. Aprender a Viver 0022 está perguntando: é comum fazer uma ressonância e diminuir as lesões? Não é comum, mas é possível. Principalmente se você fizer uma ressonância logo depois de uma pulsoterapia ou logo depois de trocar o tratamento por um tratamento mais forte. Isso pode acontecer. Eu geralmente falo para os pacientes que as manchas não desaparecem, que elas não vão embora, mas isso é em geral. Algumas manchas podem desaparecer sim, algumas manchas podem diminuir de tamanho, principalmente se você acabou de fazer uma pulso ou se você acabou de entrar num tratamento de alta eficácia. Daí isso pode acontecer. Mas não é comum. Doutor, se não fez pulso nenhum e diminuiu, não podemos alegar que é por conta da ressonância, né? Só se trocou a máquina, foi para uma máquina mais fraca, foi para uma máquina inferior, daí às vezes pode até culpar um pouquinho a metodologia de aquisição das imagens.
Ó, não esclerosei. Tá perguntando assim: mulher com um DIU de cobre pode fazer ressonância magnética normal? Pode. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora tá bombando de pergunta. Doutor, tenho diagnóstico desde 2010. Faz 6 meses que tenho espasmos. Espasmos. O Vampira é indicado para este sintoma? Ou o senhor indicaria os derivados dos cannabis? Então, Vampira não é indicado para espasmo. Vampira é indicado para melhorar a caminhada, melhorar a marcha. E a segunda pergunta, sim. Espasmo trata-se muito melhor com derivados de cannabis do que com Vampira. Então, para espasmo, eu pensaria mais em utilizar o CBD, os derivados da cannabis, carbamazepina, baclofeno, gabapentina, pregabalina, atividade física, botox, muito antes do que o Vampira. Então, Vampira basicamente só serve para melhorar a caminhada, mas espasmo é uma das melhores indicações para CBD, sim. Beleza, é bom saber, porque eu tô aumentando o meu canabidiol, porque tem muito espasmo logo que eu acordo de manhã. Então eu já passei de 1 miligrama para 2 miligramas. Agora eu vou mudar, porque eu tomava antes no almoço e na janta. Já percebi melhor eu tomando no café da manhã e na janta, que é mais perto da parte da manhã, de quando me dá muito espasmo. Não sei quanto temos de tempo, deixa eu dar uma olhada. Tem tempo ainda, doutor. Olha, eu tenho que agradecer muito, aproveitar esse tempinho para agradecer, porque eu adoro o senhor. O senhor na rede social dá muita informação boa. Quem acompanha aí, gente, acompanha o doutor Matheus. Doutor Matheus Vazen. WASEM de Maria. @ no Instagram. E também pode falar Facebook? Pode, tem Facebook, YouTube, Telegram, Spotify, tem tudo. Gente, acompanhe o doutor porque é muito legal, é muito bom. Eu tô aprendendo demais. E muita dúvida também a gente acaba tirando, né? Não acaba as perguntas. Eu achei, fazem 6 meses, 7 meses que eu abro caixinha nos stories todo dia e não para de vir pergunta. Que agora as perguntas estão pensando aqui para mim. Mas também tá entrando um monte de pergunta agora. No meu Instagram fazem 7 meses que eu abro caixinha de pergunta todos os dias no story. E todos os dias tem muita pergunta que eu nem conto de responder. Eu achei que uma hora a gente ia esgotar tudo, ia acabar as perguntas, mas não acaba. Acabando. Doutor, eu acho que eu vou acabar incomodando um pouquinho mais o senhor. Porque pode ficar à vontade. Eu clico aqui para abrir as perguntas e está rodando. Ou seja, depois vou conseguir ver essas perguntas e se eu conseguir, aí eu mando para o senhor responde, por favor. Me manda o print que eu printo e respondo lá nos stories e te marco daí. Beleza. Gente, eu não estou conseguindo quase ler nada que vocês estão mandando. Porque é muita coisa que vai entrando. Então, aproveitando de falar de CBD, eu acabei de fazer um post de CBD. Postei lá um videozinho de CBD, porque já existem algumas marcas legalizadas de CBD que vendem, inclusive na farmácia de esquina de casa, você consegue chegar lá com a receita e comprar o CBD e levar para casa. Porque antigamente eu acho que era muita coisa clandestina, mercado negro, tinha que comprar escondido e não sei o quê. Hoje em dia já tem na farmácia, tem vários sites que eu sei, que eu não vou divulgar, mas eu sei que tem vários sites que você compra online, entrega em casa, vem de fora do Brasil, do Uruguai, não sei de onde. Então não tem mais desculpa para não usar. Ainda é muito caro
É difícil às vezes de comprar e de manter, é caro para continuar, Isso que eu ia mas vale a pena falar. fazer um O teste. único, Vale a pena fazer um teste. mas isso que eu ia falar. O único problema do canabidiol é o preço. Ainda é o preço. Mas acho que só vai melhorar, só vai baratear. Conforme for ficando mais legalizado, mais difundido, acho que cada vez mais vai ficar. Quando entrar mais concorrentes no mercado, legalizado, acho que vai baratear mais. É. Porque aqui no Brasil, hoje, só tem uma empresa que faz o canabidiol. Que você consegue. Está legalizado, mas só tem essa empresa para você conseguir na farmácia comprar. Não tem outra marca. Só tem aquela. Por isso que fica É, caro. Quando tiver concorrência, aí o preço cai. mas eu acho que quando eu dei uma pesquisada, parecia o mesmo preço de comprar clandestino, assim. Acho que eram uns R$ 200 o frasco, que eu acho que é mais ou menos o mesmo preço de comprar online. É porque eu tenho receio, doutor. Me ajuda também para saber. O canabidiol, normalmente quando você compra dessas associações ou alguma coisa para conseguir um pouco mais barato, só um pouco, porque não é barato do mesmo jeito, não tem um pouco de TSH, THS ou TSH, sei lá, o que dá o barato. Olha, então existem dois tipos de canabidiol. Existe o CBD puro, que a gente chama, que é só a parte mais terapêutica da molécula, que não dá, que não chapa, que não vicia, que não dá aquele mal-estar, aquela zonzeira. E tem o CBD, que a gente chama de full spectrum, que eles não separaram as moléculas, que é a maconha pura batida, digamos assim. Dizem que quando tem o full spectrum, quando tem o THC, funciona um pouquinho melhor, porque as coisas se combinam, as moléculas se combinam e se potencializam, mas corre-se o risco de ter os efeitos ruins da maconha, que é ficar brisado, ficar aerado, ficar chapado. Então dizem que é um pouquinho melhor, porque se potencializa as coisas, mas corre esse risco. Então quando você compra, você pode comprar o CBD puro, ou pode comprar o full spectrum. Tem que cuidar com o full spectrum, que, sei lá, concurso público, polícia, vai dar maconha positivo. E quando é o CBD puro, você sabe que é terapêutico medicinal. Então, um dos problemas de comprar não legalizado é que você nunca tem certeza de a dose, a produção, o controle de qualidade. Então, quando você compra na farmácia, você tem certeza que passou por sérios processos de fiscalização. Você tem certeza que ali dentro, se está dizendo que é 20 miligramas por ml, é 20 miligramas por ml. Quando você compra, às vezes, num local não legalizado, você está na dependência de não ter certeza de qual é a dose. Às vezes você vai comprar um frasco hoje, um frasco no mês que vem, o frasco do mês que vem um pouco mais concentrado, um pouco mais diluído. Você já estava acostumado com uma quantidade de gotas ou de ml e passa para outro e piora, melhora. Então tem essa variação ao longo dos frascos. Então, a princípio, os dois tipos é para funcionar, mas de preferência a gente geralmente começa com o CBD puro, para não ter os efeitos colaterais da molécula, mas não é tão ruim usar o full spectrum assim, não. Então, pode se mudar depois que você ficou um tempo tomando CBD puro para um desse que a gente não tem muita certeza de quanto vai ter de ml, de mg, aliás. Dá para fazer uma tentativa. Se você já tá chegando numa dose alta do CBD puro e não quer continuar tomando doses mais altas, você pode tentar uma dose mais baixa do que tem THC, porque como eles se potencializam, provavelmente o benefício vai ser o mesmo, às vezes com uma dose mais baixa, mas também as custas de alguns efeitos colaterais ou alguns riscos assim, da molécula completa da maconha. Entendi. É só questão do barato o problema. E tem gente que quer isso, né? Eu não dirijo mesmo, então tudo bem. Tem gente que fala assim, nossa, doutor, eu comprei o CBD lá e tomei e não senti nenhum barato, mas também comprou o puro, né? Se a pessoa quer o barato, não vai ter barato com o CBD puro. E tem gente que às vezes está atrás dessa sensação mesmo. Não tem barato nenhum. Eu tomo, gente, o CBD, o canabidiol.
E não dá barato nenhum. Vai ter mais barato se tomar um Alegra, um Histamin, aqueles que dá bastante sono, vai ficar com mais barato que tomar CBD. O Alegra dá mesmo, eu já tomei. Dá um sono, você fica bem legal. Você fica falando um monte de abobrinha que depois você nem lembra que falou. E é isso aí, gente. Alguma dúvida? Eu sei que vocês mandaram dúvida, mas eu não consegui ler porque passa muito rápido. E nessa daqui da caixinha, ficou pensando. Deixa eu ver se tem alguma. Mas qualquer coisa depois me manda que a gente responde. Olha lá, não consigo, tem problema. Peraí. Vamos tentar de novo, gente. Vamos lá. Miquela, de novo. Se não é necessário usar contraste, então... já foi essa. Já foi. Essa também já foi. Tá. Então tá bom. Então entenderam, gente, que é esclerose múltipla? Eu entendi, doutor. Muito obrigada. Estou muito agradecida. Seu trabalho tem sido ótimo. Acompanhem o doutor nas redes sociais, é muito bom. Tá aí aí em cima a live que é esclerose múltipla. Quem quiser seguir ele no Instagram, o endereço dele tá aí em cima também. É só seguir, né, doutor? Isso aí, obrigado pelo convite. Agradeço a todo mundo que parou aí à noite de sexta-feira para assistir 2 pessoas falando sobre esclerose múltipla. Só tem gente interessada aqui que com certeza sai mais sabido do que entrou. É verdade. Muito obrigada mesmo, doutor. Pena que a Daniela não está aqui, porque a Daniela também é fãzona do senhor, mas ela não pôde vir. Ela me ligou, muito triste. E que pena que eu não vou conseguir estar na live. Então manda um beijinho para ela, doutor. Um beijo, Daniela. Próxima você vai junto. É isso aí. Obrigada, doutor Matheus. Uma boa noite, um beijo para toda a sua família. Se cuide. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por assistirem.